Olá, bom dia, bom Bom dia. dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, meu nome é Thiago. Ai, o meu é Carlinhos. Esqueceu o teu nome? Não, Brincadeira, esqueci né? de falar, né? É, então, é sobre isso que a gente vai tratar nesse tema, né? Essa questão sobre o falar mesmo, né? Se expressar com mais naturalidade, facilidade, né? Não ter vergonha de se expor e se apresentar. Bom dia, Emília, bem-vinda. Então, aqui o tema desta live é o terapia em dia, né? A gente sempre conta, né, das nossas sessões de Theta Healing, né, para não ficar falando dos clientes, então a gente Uhum, conta das nossas, né, porque eu uhum, sempre trato ele trata eu, todo fim de uhum, semana, daí a gente uhum. sempre tem terapias para contar, né? E hoje é ela que foi atendida. Ai, 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 o que virá, será? É, É, a Emília está dizendo que não ouve nada. Tenta ué. sair e entrar na live de novo, E daí né? avisa, né? Se não estiver ouvindo, daí, Uhum. daí tá dando algum problema, né? Tem que fazer outro. Ah, agora sim, Agora deu. tá, Então tá. tranquilo. Então, daí ele me perguntou que tema que eu ia querer tratar, e eu tava meio sem ideias. Eu fui olhar uma lista de temas que eu tinha feito há mais de um ano atrás. Quando a gente faz o curso Teta É, Healing, a eles gente pedem faz para uma fazer lista de uma coisas que a lista. gente, né, gostaria de tratar, e daí a gente viu um ali que eu achei interessante, apesar de que hoje eu não tenho mais tanto, né? Mas que há um ano, mais de um ano atrás eu tinha, que era essa questão de não conseguir falar, me Uhum, expressar, né? Eu não fazia live antigamente, agora que eu tô fazendo. uhum. Mas de qualquer forma eu quis tratar isso, né? Porque ainda, mesmo que eu esteja fazendo, eu ainda não sou a pessoa, né, com a maior desenvoltura do mundo, né? Então, esse foi o tema, né? Uhum. Ah, então ela começou a comentar, né? A desabafar. Perdão, desabafar. Pra Olha aí. baixar, foi baixando as coisas. É, isso vai. Foi Isso aí. baixando as memórias. Misturei as duas palavras, né? Então eu também tenho que melhorar a comunicação. A gente sabe que precisa fazer curso de dicção, oratória, né? Até de canto e tudo mais, mas por que a gente não faz, né? Porque tem as crenças negativas limitantes no nosso subconsciente que estão atrapalhando. E o nosso subconsciente comanda 88%. Então aqui a gente faz um caminho para a onda teta, a pessoa fica ali consciente e acessa as memórias subconscientes lá do bullying da escola, da infância, né? Na próxima live a Hum. gente pode também falar sobre as memórias que ela acessou do tempo do berço dela, ainda que ela não lembrava mais, né? E às vezes memórias de vidas anteriores também, né? Isso, que é o caso de hoje. Então ela começou a falar, né? Desabafar, né? Que é O uma que coisa estava no meu comum. subconsciente, Isso, na que é verdade. uma coisa que a maioria tem, inclusive eu tenho e me tratei em umas das sessões anteriores, né? Ah, porque eu acho que os outros são melhores, né? Às vezes a gente se acha menor, né? Se diminui, às vezes a gente se acha que é igual, então a gente fica sempre nesse sobe e desce. Por quê, né? É, então ela comentou, eu acho que as outras pessoas são mais confiantes, do Eu que comentei eu. que eu me comparo um pouco com as É, pessoas, por exemplo, claro que não com alguém muito experiente, mas com alguém que tá ao mesmo tempo que eu, no mesmo amo, patamar, né? Digamos, né? Fez os mesmos né? cursos, né? Tá ao mesmo Mesma tempo, né? profissão. Na mesma profissão, daí eu me comparo e digo, nossa, como essa pessoa, né, tá lá em cima e eu tô aqui lá, Já decolou a pequenininha, pessoa, já já, decolou e eu né? não. Uhum. É um padrão de comparação que todo mundo tem, que a gente cada vez se diminui mais fazendo as terapias, né? Comparar, julgar, falar mal, cada vez mais a gente está fazendo menos, mas graças às terapias, né? Então aí vem as crenças negativas limitantes, né? Não sou boa o suficiente, não tenho capacidade, né? Que a gente fica se diminuindo, eu senti essa energia. E também na questão da expressão, não consigo ter acesso a informações que estudei, não me sinto capaz, Ah, daí né? entra essa aqui. Eu sei que eu tenho conhecimento, porque eu Uhum, estudei muito, né? Fiz muitos cursos, mas é como se na hora que eu estivesse aqui falando, esse uhum. conhecimento não vem, né? Ele fica guardado, fica Isso. escondido, bloqueado.
E eu poderia estar falando de Uhum. várias coisas que eu já aprendi, mas elas não vêm, Isso, na tua profissão de arquiteta, teve toda a faculdade, teve o né? estágio, teve tudo, trabalhou com outras empresas, teve loja, participou de feiras e tudo mais. E na terapia tem mais de 15, 16, quase 20 cursos, né, que nós temos também, né? Então, muitas vezes a gente fica travado. Por que essa trava e não acessa as informações, né? O conhecimento, principalmente, que ela relatou aqui, né? Uhum. Eu sei que tenho conhecimento, mas as palavras não vêm na minha mente, né? Daí eu senti um bloqueio aí também, né? Então, ela comentou, eu sinto que eu deveria ser mais capaz, eu sinto que eu tenho conhecimento, mas não consegue passar, transmitir, né? E aí eu comentei, então você sente que está sofrendo porque você não é todo o potencial seu, né, que você deveria ser. Sim. Daí ela disse, eu só não sofro muito se eu me comparar com alguém que está, digamos, há 5 ou 10 anos a mais que eu no meu Adiantado, tempo na minha né? profissão, É, né? A pessoa tem lá 70 cursos, né? A gente está é. quase nos 20 e a pessoa já tem 70 Daí cursos. eu não sofro, mas se eu A gente me está, comparo a uma pessoa que tenha 20 cursos, eu sofro porque a pessoa decolou e eu não. é, então é isso, né? E como eu comentei outro dia, né? Você não pode se comparar com a pessoa lá que está 15 anos e está 5, né? Então é isso. Então, eu perguntei, ela comentou, porque eu acho que a pessoa tem o dom, porque ela tem o jeito dela, porque eu não tenho o meu jeitinho especial de fazer as coisas, né? Então eu comentei assim, fica tranquilo que você vai descobrir ainda mais sobre os seus dons, seu jeitinho de fazer as coisas, né? E é só Daí, deixar um pouquinho o ego de lado e se trabalhar, que é o que todo mundo está fazendo aqui. Aí então, aí a gente dá o comando mental, volta no tempo e me traga alguma memória que você bloqueou o seu conhecimento, algum trauma de apresentação na escola, que foi uma das primeiras coisas que eu tratei no Teta Healing. Eu sofri bullying na escola, que o pessoal lá riu de mim na apresentação, aí logo me veio isso, né? Então, você quer comentar essa parte aqui, que é você? essa do No segundo, sétimo ano? primeiro Ah, veio do não, primeiro segundo veio do grau. segundo grau, de uma vez que eu tive que apresentar. Foi a primeira apresentação, né, para a turma toda de um trabalho e tal. E, nossa, foi péssimo. Me deu dor de Horrível, você barriga, fiquei disse. nervosa, fiquei vermelha, esqueci tudo que eu tinha que falar, assim, foi o caos, Ah, né? E daí logo em seguida já veio uma memória do sétimo ano, né, no primeiro uhum, grau, onde eu mudei de escola, né? Eu estudava numa escola que era a melhor escola de Curitiba, mas meus uhum, amigos do bairro estudavam numa outra escola e eu pensei, eu quero ir para a escola deles, porque daí a gente uhum, vai de ônibus junto, a gente, né, vai se divertir mais. uhum, E daí eu pedi para os meus pais mudarem para outra escola. uhum, E daí eles aceitaram, né? Até porque acho que era mais barato, era melhor para eles, porque uhum, eu saí da melhor escola e fui para uma, né, mediana. uhum, E daí chegando lá, não foi nada do que eu esperava, assim, entrei numa turma onde as crianças já vinham juntas há muito tempo, eu era uma estranha, ninguém falava comigo, ninguém me dava atenção, eu uhum, ficava lá rejeitada, esquecida, tomava meu lanche sozinha no recreio, na uhum, aula de educação física escolhi um time, eu nunca ficava em time nenhum, era sempre a última, sobrou ela, então vai para esse time. uhum, Quando tinha que fazer trabalho em equipe, também ficava sem equipe, então daí começou a vir essas memórias, né? uhum. Aí o que que veio? É isso. Eu relatei que medo de se expor, de se apresentar no segundo grau, aí depois eu relatei aqui, então, rejeição, no caso, né? As crenças de Uhum. rejeição. Ninguém vinha conversar com você. Então, Do sétimo ano. É aham, daí que você me perguntou se eu me calma. sentia presa, né? Ah, sim, isso. E daí, Não você precisa falar falou a tudo, questão de ficar. tinha vergonha, Hum. tal, então, ah, isso, aí veio é porque eu também recebo a intuição, né? Aí eu senti uma energia dela e se senti presa, né? Aí eu perguntei, você se sente presa em algo, alguém, né? Aí você comentou aqui, né?
que eu me sentia presa dentro dessa Da escola. escola. Uhum. E daí eu comecei a falar da escola, né? Porque era uma escola luterana, alemã. Eu saí de uma escola que não tinha religião, que era mais livre e tal, e fui para essa que tinha uma religião, né? Que uma tradição alemã e tal, tal, tal. E eu me senti assim como se estivesse presa, assim, era uma coisa esquisita, assim, como se a minha criança ainda estivesse lá presa, né? Uhum. Aí nisso já veio a memória Ah, da... sim, só aí teve também essa questão. Aí veio para mim te perguntar sobre essa memória aqui, mas ainda tinha uma questão que faltou, né? Sobre que você, eu perguntei, você se frustrou em tomar decisões da troca da escola? E você falou que sim. Sim, foi para minha primeira escolha. Eu E, escolhi mal. e aí ficou também esse trauma em tomar decisões, né? E em tomar decisões para ir para frente, né? Entende? Para crescer Uhum, mais. Então, por isso que também você está ali, as outras decolaram e você está aqui, porque teve esse medo de tomar uma decisão maior de ir para frente e te bloqueou, tá? uhum. Aí depois veio de novo a intuição, fala para ela. Será que você não escolheu essa escola por alguma memória de vida passada? Sim, aí que Hum, já começou a vir, né? Porque eu tenho bastante facilidade de acessar vidas passadas, né? E eu já tinha visto uma vez uma vida onde, acho que foi na Primeira Guerra Mundial, eu fiquei num campo de concentração, né? Então, pesado, é forte. já Nossa. relacionou, assim, eu entrei nessa escola, né, que tinha tradição alemã e tal e coisa, então acionou o gatilho Uhum, daquela vida, onde eu, digamos, era a inferior, né, porque os alemães se achavam a raça superior, né, o melhor que os outros, e eu pera lá, Branquinho. Os cachorros já, estão aqui os brincando. cachorros estão bagunçando, fazendo, Isso, sacudindo você a câmera achava. aqui. Eu me achava Menos, ajuda inferior, né? aqui. Aí, daí já veio essa memória, né? Uhum, Então, a partir do momento que eu entrei numa escola alemã, é como se todas aquelas crianças, professores, uhum, todo mundo lá fossem os alemães e eu fosse, sei lá, judia, não sei, uhum, a pessoa da raça inferior, né? Então, acionou isso e eu emiti também, talvez, essa energia para as pessoas que uhum, elas me excluíram, né? Eu era aquela que ficava lá no cantinho, que ninguém nem uhum. percebia que eu existia. Isso, aí você voltou a repetir esse padrão de comportamento como se fosse inferior, né? Aí você relatou, né, que então parecia que os professores eram os alemães, né, daquele campo de concentração lá, e eu tinha que me diminuir, né, para caber naquele lugar, E né? mais um detalhe bem importante. E eu não podia falar, eu Hum, travei a minha fala, porque na vida, lá no campo de concentração, eu falei ali na sessão, uhum, quanto mais eu tentava falar alguma coisa, mais me machucava. uhum, Então, aí entrou essa questão, né? No meu subconsciente eu não posso falar. uhum. Daí bloqueou a minha fala. E só que o detalhe, ela nasceu agora numa família alemã. De origem alemã, meu sobrenome é de origem alemã. E aí vem também essa questão que, né, surgiu para mim, né? Nossa, para que fazer mal para o outro? E aí o que acontece, né? Ah, vem Deus, que é justo, é a reencarnação, e aí nasceu uma família alemã. Daí você comentou que não gostava, né, do sobrenome alemão e não entendia por quê, que eh, não honrava o sobrenome alemão, porque o É, seu é de e, origem alemã, e eu vi o meu né? pai como se ele fosse Hitler mesmo. Meu pai era tipo, eu morria de medo dele e tal. Uhum. Então é bem interessante tudo isso, né? A gente relacionar as vidas passadas com a vida atual. E aí, falou nele, aí você lembrou que morreu na câmara de gás e tal. Então, aí eu percebi, então, por isso que às vezes você tem esse problema de respiração, de tosse, alguma coisa assim, né?
E muitas vezes, isso eu não contei pra você na sessão, agora que eu lembrei. Eu tive asfixia, assim, à noite. Agora não tenho mais, né? Mas teve uma época da minha vida que me acordava assim e não conseguia respirar, daí tinha que acalmar pra voltar a respirar. Agora que eu lembrei disso, olha que interessante. Isso aí. Então, pode ver como para várias pessoas os problemas de doença estão vindo do nada, faz consulta com o médico, faz uma bateria de exames e ninguém acha nada, né? E então vem de mesmo os problemas de doença que morreu na vida passada, né? Finalizando então, só tem mais uma folha aqui. Agora vem a parte boa, agora, né? Sobre os downloads, né? Então a gente, claro que a gente, para liberar essas crenças todas. Isso, a gente enviou todas as crenças, o padrão de comparação, o padrão de se diminuir, né? Não só a crença, a frase, né? Eu não me sinto capaz, envia o padrão e o sentimento junto, né? Então a gente faz todo o valor da sensação de sentir capaz, ser bom o suficiente, ter confiança, sabe como, quando e onde viver a sua vida diária sentindo capaz, tendo confiança, sendo bom o suficiente, sabe que é possível sentir capaz, tendo confiança, sendo boa o suficiente, sem medo de se diminuir, né? Sem medo que essas memórias aconteçam novamente. E foi enviado também as memórias, né? Então, tantas memórias do 7º ano, né? Da adolescência, de tudo que aconteceu, as memórias do 2º grau, de quando foi lá fazer a apresentação e passou vergonha, as memórias da vida passada no campo de concentração, tudo isso a gente também envia através do Theta Healing, né? Para que seja eliminado, cancelado, dissolvido, resolvido na fonte criadora. Eu só não comentei para a gente focar mais na linha que volta no tempo, né? Porque como vê a memória do 2º grau do 7º ano, a gente já enviou para desbloquear mais memórias, para conseguir voltar na vida passada. Essa e vai voltando. Primeiro veio a memória do 2º grau, depois do 7º ano, depois já pulou para a memória da vida passada. Isso, porque vai clareando, vai limpando e vai acessando mais camadas mais profundas, né? Então, aí ela pediu para fazer mais download, a gente fez outros downloads aqui, e ela pediu para fazer os downloads de clareza, facilidade na comunicação, expressar, né? Sensação de ser igual aos outros, né? Sem ser mais ou ser menos, né? E aí veio mais, os downloads também facilitam a vinda de crenças negativas limitantes, né? Aí você quer comentar essa daqui? Daí veio a memória de que as pessoas não gostam de conversar comigo. Forte também. Essa daí era bem forte isso na minha vida toda, assim, sempre quando a gente tá em grupos, né, várias pessoas, forma aqueles bolinhos, todo mundo começa a conversar e eu sempre ficava de fora, ninguém queria conversar comigo. Se eu entrava num bolinho para conversar, aí um saía, outro saía, daí ficava só eu e uma pessoa, a pessoa não continuava a conversa comigo. Ela, eu vou no banheiro, eu vou não sei aonde. Ninguém conversava comigo, né? Então, entrou nessa memória e daí a gente enviou, né, a vibração que eu emitia para as pessoas, para o mundo externo, né, de que eu não tinha nada para conversar, que eu era vazia, que não tinha conteúdo para estar conversando com as pessoas. Então, eu estava emitindo isso e as pessoas não se aproximavam de mim para conversar porque era a vibração que eu estava emitindo, né? Então, a gente enviou isso para a fonte também, né? Sim, eu não conseguia entender como que ela não conseguia se comunicar, falar o seu conhecimento, tudo, né? Porque, assim, a gente já acessou mais de 5 vidas, né? Só aqui na Terra, então tem muita sabedoria aí, né? Então, a gente pediu também esse download do acesso à sabedoria, né? De vidas passadas também, né? Foi bem interessante. Fez a solicitação para a fonte criadora,
né, de que conseguisse acessar todo o conhecimento do que eu Sabedoria. estudei nessa vida, sabedoria dessa vida e de vidas passadas, né, que a gente já adquiriu em vidas passadas. Que bom, agora vai ficar Sabe bom o agora. negócio. Então, eu achei bem interessante também, né? Aí veio outra crença fortíssima, essa daqui, ó. Bom, Não tenho nada de bom para acrescentar, não tenho conteúdo para falar, sou vazia, eu comentei não disso, sei né, conversar. Tá, que era a eu achei vibração que eu muito. estava emitindo. Isso, eu sei que todo mundo sente um pouco disso, né? Então, para vocês entenderem que é crenças negativas, então, não é porque você não tem valor, não tem conhecimento, não tem sabedoria, né? Então, ela pediu os download também, né? Eu sei a sensação, que é fácil conversar com as pessoas, eu quero falar essa parte. A definição de como é fácil e qual que era outra palavra? Clareza, A facilidade, a clareza e a alegria de a conversar com as alegria, pessoas. daí Download eu de ter a adicionei facilidade, alegria. a clareza e a alegria de conversar com as pessoas. Isso. Porque daí eu lembrei agora, daí eu comentei assim que eu não sabia conversar, porque às vezes eu me pegava observando as pessoas, conversando para ver o que essas pessoas tanto conversam, né? Porque eu não tenho assunto tanto para ficar conversando. Então eu estava tentando aprender a conversar, era bem interessante isso. Interessante o legal é que você é adulta e tem essa, como se fosse, né, um valor, um princípio de ser adulto e continuar aprendendo, né? Isso é muito legal, aí cresce o tempo todo, né? Estando aberta a aprender o tempo todo, vai crescer o tempo todo, né? E daí por último a gente fez o download de que é seguro conversar com as pessoas. Por quê? Voltando naquela vida lá do campo de concentração, quando eu comentei que se eu falasse alguma coisa e mais que eu apanhava, né? Então, para mim se tornou perigoso conversar. Então, eu tinha essa crença de que era perigoso conversar com as pessoas. Eu tinha medo de conversar com as pessoas. E daí a gente fez os downloads, né? Eu sei a sensação de que é seguro conversar com as pessoas, eu sei que é possível ser seguro conversar com as pessoas, enfim, a gente faz todos os downloads da segurança, né, para falar com as pessoas. Então é muito profundo. É muito profundo e é muito importante trabalhar as memórias subconscientes, porque tem muitas pessoas, principalmente o homem, né? Eu era um que eu achava que eu não tinha medo de nada, né? Então, olha só, quem diria que uma pessoa, nem eu nunca me passei pela minha cabeça, medo de conversar, que perigo de conversar, né? Claro que a gente acha sempre que a pessoa é tímida, né? Ela não o extrovertida, né? É o jeito dela, mas tinha medo de conversar com as pessoas. Vindo dos traumas fortíssimos, né? Não só da escola, né? Da infância e de vidas passadas também. Principalmente de vida passada, né? Que aí refletiu isso, na infância ali na escola. Porque da escola, na verdade, foi uma associação, né? Um gatilho da vida passada no campo de concentração, né? Porque daí fui entrar numa escola alemã. Aí é como se tivesse mexido naquelas memórias sem que eu percebesse, sem que eu soubesse, né, de nada da vida anterior, mas no meu subconsciente acionou essas crenças, esses padrões, essas memórias. Né? As memórias de que eu era inferior, memória de que não era seguro conversar com as pessoas, enfim. Muito interessante, né, tudo isso. Então, se você sente que precisa fazer uma sessão, estamos aí para melhor te atender. Então, ela pode te atender, ou nós dois podemos te atender, e tenho certeza que vai valer muito a pena, né? A sessão aí durou quase 2 horas, né? E é tranquilo, é uma conversa que você vai ter com você mesma, com você mesmo. Mas com o seu subconsciente. Com o seu subconsciente que guarda muita coisa aí, que é um baú secreto que precisa ser liberado aí. Essas memórias aí, né, para acessar todo o tesouro que tem em você, né? Tenho certeza que agora vai, essa comunicação vai ser mais rica, vai fluir mais,
né? Já está mais feliz. Agora já estava até cantando ali antes, né? Então, daí a gente faz isso em jejum, né? Depois foi tomar café. Aí ele tava todo alegre ali tomando café. Assim, Aí se a criança disse, ah, está contente, está feliz. Daí sim, a minha criança interior está adolescente, interior, adolescente. né? O que muitos não, na terapia não é muito falado muito, né? A gente pensa, em tratar mais criança exterior, quer prosperidade, tratar a relação com o pai, com a mãe, porque o pai é o provedor, a mãe que vai nutrir, vai manter e tal. Mas a adolescência também é muito, muito importante também, né? Uhum. É É isso. isso. Até a próxima. Até, guardamos você, pode nos chamar aí. Finalizar.